Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Papo de Geógrafo, o podcast do Portal da Biosfera. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Bijo, sou professor de Geografia. E se você já tiver visto o título do episódio, hoje vamos conversar sobre como as nossas cidades podem se preparar para as mudanças climáticas. E para isso eu tenho um convidado muito especial. Ele é ambientalista, geógrafo, mestre em estudos populacionais e doutorando em geografia pela UFRJ, professor da rede pública estadual do Rio e privada de ensino. Também já foi gestor das lagunas de Piratininga e Itaipu pela Prefeitura de Niterói, coordenador do Subcomitê Lagunar Itaipu-Piratininga, diretor-secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e primeiro secretário do Clima da cidade de Niterói, da primeira secretaria dedicada às mudanças climáticas em nível local do Brasil. Estou me referindo ao Luciano Paes. Muito obrigado pela presença, Luciano. Tudo bom, Pedro? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seus espectadores. É uma honra poder estar participando aqui com você, junto com todo mundo que vai assistir esse canal. Espero aqui a gente trocar uma ideia super positiva, técnica e de fundamental emergência na questão climática, né? Perfeito, Luciano, obrigado. A honra é minha, né, estar aqui com o primeiro secretário do Clima da história do Brasil em nível local, né? Eu vou começar com uma pergunta polêmica, Luciano. A vista do Rio de Janeiro é mais bonita realmente é de Niterói? O que você acha? Rapaz, todo carioca gosta de tirar essa onda com o niteroense, né? Eu não vou perguntar onde que o Pedro mora no Rio de Janeiro, entendeu? Se ele mora ali, né, na Zona Sul, em Ipanema, na Lagoa, ele pode começar a tirar uma onda comigo, né? Mas se ele mora em bairros ali que não tem uma vista tão linda da Baía de Guanabara, da entrada ali do nosso grande Oceano Atlântico, olha, rapaz, é melhor você... É São Cristóvão, já teve praia, hoje em dia não tem mais, né? Mas... Ô, Luciano, já que a gente vai começar a conversar sobre mudança climática, né? Vamos passar por pontos como crise climática do Rio Grande do Sul, a preparação das cidades, as consequências, as causas da mudança do clima. Eu acho que a gente pode começar, para que seja um debate palpável para o público em geral, diferenciando, Luciano, o que é um aquecimento global, o que é mudança do clima, são sinônimos, não são? Porque aí a gente começa a falar depois das causas e das consequências. Bacana, Pedro. Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque a gente tem... parece que são sinônimos, né? Mas não são. São especificamente distintos esses fenômenos, né? E aqui eu vou tentar abordar de uma forma super simples. E, obviamente, se seu público quiser mais detalhes, mais qualificado, a gente joga aí nos comentários, tá? Depois dessa minha breve explicação aqui, a gente vai discutindo também, tanto aqui no YouTube, quanto também nas nossas redes sociais, que já me coloco também aqui à disposição, Luciano Paes, PAEZ. Pedro, aquecimento global é um fenômeno natural, já começo de cara a falar isso, né? O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos e nesse período geológico a gente já teve 17 aquecimentos, né? Então, a gente está passando por um período de aquecimento global agora, porém, o que a gente tem amplificado e o porquê dessa discussão e dessa possível similaridade? Esse processo de aquecimento global ele está sendo amplificado por nós enquanto sociedade urbano-industrial que somos. Ou seja, a partir da Revolução Industrial Inglesa, né, e sobretudo no século XIX e XX, quando a gente começa, então, a fazer um aumento das emissões dos gases de efeito estufa, então gases esses que também estão na atmosfera de forma natural e também variam, né, geologicamente falando, porém, quando você amplifica, por exemplo, a quantidade de carbono, você também acelera esse efeito estufa na natureza, e aí automaticamente toda a radiação solar que penetra na atmosfera, chega no planeta Terra, parte é absorvida, outra parte é refletida. Joga nos comentários aí se você quer saber mais sobre o albedo, né? Depois vamos falar sobre ele. Vamos então, falar sobre ele aqui no episódio. Então Pedro fala. E aí, o que acontece? Só que quando você amplifica esses gases, você aumenta esses gases que geram esse efeito tampão, então você acelera o aquecimento. E acelerando o aquecimento global, você gera mudanças no clima global, né? Então,
é nesse sentido que a gente está falando agora aqui. Então, por isso que já existe já um consenso, né, tanto no que diz respeito a falar de aquecimento global, quanto falar também de mudanças climáticas, e em especial o último relatório, o AR6 do IPCC, que é o maior órgão do mundo no que diz respeito a pesquisas acadêmicas sobre mudanças climáticas. Você tem, então, o impacto do ser humano nesse processo. É bom o público ir entendendo, né? Você passa por tópicos muito importantes, Luciano. Então, me corrija se eu estiver com raciocínio equivocado, mas o aquecimento global, essa elevação das médias de temperatura do planeta ao longo do tempo geológico, ele vai gerando, né, nesse momento em que está sendo causado, está sendo intensificado pela participação humana no processo, ele vai gerando mudanças climáticas variadas, né? E aí que está o aquecimento global levando à mudança climática, está a diferença entre os dois conceitos, né? E como esse aquecimento global, a gente também se refere que ele é uma intensificação desse efeito estufa, que é um fenômeno também natural, né, que possibilita essa vida no planeta, né? Gases diversos, como gás carbônico, como vapor d'água, como metano, que tem essa propriedade de retenção de calor e faz com que o planeta funcionasse, metaforicamente, como uma estufa de planta, né? E o que acontece é que o ser humano, desde a Revolução Industrial Inglesa, vai aumentando essa concentração dos gases no planeta e potencializando esse fenômeno natural, mas porque, como você disse, o planeta ele passa por ciclos de aquecimento e de resfriamento. E eu gosto também de problematizar o próprio termo aquecimento global, porque aí vem alguém, já deve ter ouvido esse questionamento, né? Pô, como assim? Tá aquecendo nada? Olha o inverno mais frio ali, olha uma nevasca ali. Então, é muito importante, eu acho, também a gente relacionar que aquecimento global não é que está mais quente no planeta inteiro a todo momento, em todo local, né? Até porque o planeta ele busca sempre um equilíbrio. Então, esse próprio aumento de temperatura média, que é a definição de aquecimento global, é nas médias de temperatura, pode levar até a ondas de frio em alguns locais, né? A gente tem essas consequências, por exemplo, com a interrupção de uma corrente do Golfo, né? Você pode comentar um pouquinho esse processo? Lógico, Pedro. O que deixar bem claro aqui, né, é que isso é uma coisa muito importante da gente chamar a atenção, que são os eventos extremos, né, os climáticos extremos, né? Então, por exemplo, como você falou, as ondas de frio ou as ondas de calor, que também já existiram no passado. A questão hoje que a gente está discutindo é que esses eventos climáticos extremos serão cada vez mais recorrentes por conta das mudanças climáticas globais, né? Então, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, no caso que você pediu agora para a gente poder bater um papo, né? A corrente do Golfo, quando ela é que gera, ela que ameniza as temperaturas na Europa, né? Então, é uma corrente quente e ela vai sendo direcionada lá para a Europa. Corrente marítima. Então, o que acontece? Com o degelo do Ártico, você vai ter uma entrada maior, por exemplo, de água com temperatura mais baixa nessa confluência. Então, você vai reduzir o impacto da corrente do Golfo. Então, a corrente do Golfo ela vai impactar menos na Europa. Então, pode provocar, por exemplo, baixas ainda nas temperaturas, né? Então, além disso, aí falando de albedo, né? Albedo é o índice de reflexão do Sol, não é isso, Pedro? Sim. E daí o que acontece? Quando você tem uma redução desse índice de reflexão, porque você vai reduzir o gelo e aumentar, por exemplo, o oceano, consequentemente, você vai absorver mais calor. Então, você vai continuar gerando mudanças climáticas. Você fala primeiro dessa questão da corrente do Golfo, e aí é legal para o público que está em casa aí, pode digitar no Google aí, digita aí, corrente do Golfo. Eles vão ver que é uma massa de água que sai ali do Golfo do México, uma corrente quente, que leva essa água quente rumo ali ao norte europeu. E é muito interessante você ver como o planeta ele vai buscando esse equilíbrio. Então, nós temos correntes quentes que saem do Equador em direção aos polos, correntes frias que saem dos polos em direção ao Equador. E o fato é que o que faz essa corrente ela permanecer correndo são as características únicas que aquela massa d'água tem, né? A salinidade, a temperatura, densidade. E aí o que o Luciano está aqui explicando brilhantemente para vocês é que, por conta do aquecimento global, eu vou ter degelo, derretimento de
gelo ali no norte do planeta, no Ártico. Esse degelo faz chegar mais água doce no oceano, correto? Faz com que esse fluxo da corrente do Golfo, de ida e retorno, seja interrompido. Então eu não tenho mais uma massa de água que leva águas quentes e ameniza esse frio do norte europeu. Então a gente já pode assistir o aquecimento global gerando uma onda de frio na Europa, né? Foge das caixinhas do debate no geral. E o outro tópico que você fala, né, que é a questão do albedo, né? Como esse aquecimento global que a gente está assistindo vai tendo processos que vão potencializando ele mesmo, né? Então, para a galera entender, o albedo, como você falou, é a taxa de reflectância do Sol. Tem materiais que vão absorver mais calor e cores que vão absorver mais calor e materiais que absorvem menos. E o gelo, ele reflete muito, né? Se eu tenho um gelo que vai derretendo, eu tenho menos calor retornado para a atmosfera, eu tenho mais calor retido aqui nas camadas baixas da atmosfera, e isso vai potencializando o próprio aquecimento global. Exatamente. Então, é um ciclo de retroalimentação, que eles chamam de feedback positivo, né? Isso. É tudo muito conectado, né, Pedro? Então a gente tem, por exemplo, dentro do planeta Terra, a gente não pode olhar de forma pontual os eventos. A gente tem que olhar de forma sistêmica e complementar e principalmente integrado, né? Então a natureza é muito sábia, a natureza ela tem esse entendimento, então a gente precisa, enquanto geógrafo que somos, também fazer essa análise espacial, trazendo os principais fenômenos e a partir desse estudo global, desse olhar sistêmico, a gente entender também as particularidades, né? Perfeito. Uma coisa que a gente tem assistido, Luciano, também, são questões de negacionismo climático, né? Algo que até assistimos no Rio Grande do Sul, em relação à crise climática lá, falas e fake news assim, que me sensibilizaram muito no meio daquela situação mesmo, né, catastrófica que os sulistas estão. Mas antes de falar do negacionismo em si, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre aquela oposição histórica que existe entre algum grupo de cientistas, né, que está cada vez ficando mais para trás, que é entre os chamados céticos e os aquecimentistas. Para o público entender, eu estou me referindo a um debate existente no campo científico, né? Os céticos seriam aquele grupo de cientistas que está cada vez menor, numericamente, aqueles que acreditam que o aquecimento global não tem causas humanas nenhumas, né? Nenhuma relação, o ser humano não está intensificando esse aquecimento global natural. E os aquecimentistas, hoje 99% dos cientistas globais aproximadamente, são aqueles que analisam essas evidências e veem que, poxa, de fato, existem fortes, robustas evidências que o ser humano está influenciando esse processo. E aí tivemos, claro, situações que geraram, enfim, confusões nesse meio, né? Eu não quero ser processado aqui, então não vou falar o nome, mas teve um professor da época, né, que foi num grande programa de entrevista, isso, sei lá, deve ter uns 20 anos mais ou menos, e que disse que não existia aquecimento global, né? Ele foi para um lado mais extremo, não existe aquecimento global, não existe efeito estufa, não existe camada de ozônio, e isso gerou muita confusão nesse meio, como a sociedade vê aquilo, porque era um professor, né, acho que nem é mais professor, nem está mais numa universidade, mas era um professor de uma universidade conhecida, enfim. Mas eu sempre trago esse exemplo porque você que está assistindo isso, que se interessa, provavelmente você já viu esse vídeo, sabe do que eu estou falando mais ou menos, né? Como é que você vê hoje, Luciano, essa questão existente desse debate? Hoje é vergonhoso, né? Qualquer tipo de citação, qualquer tipo de fala que negue as questões climáticas, tá? O que a gente está falando aqui é o seguinte, então eu iniciei a minha fala, inclusive, falando que o aquecimento global é um processo natural, e é de fato. E esse professor, eu vou falar, né? Não vou falar, né? Porque senão o canal pode ser processado, pode cair, Será? né? Eu não sei. Não vou falar, mas também não adianta pesquisar não, galera, não vale a pena não, tá? Mas, enfim, eu iniciei a fala e ele pegava essa fala, né? E existem estudos robustos que comprovam isso. Então não está errado dizer que o aquecimento global é um processo natural. Mas o que está errado é dizer que, por exemplo, nós não afetamos de forma direta, por exemplo, esse aquecimento através do efeito estufa. Então, vamos entender uma coisa assim rápida, Pedro. Nos últimos 800 mil anos,
A NASA tem esse gráfico, depois eu posso até passar aí para vocês e tal, eu tenho esse gráfico nas minhas apresentações, né? A NASA ela tem um gráfico da variação de partes por milhão de carbono na atmosfera, dos últimos 800 mil anos. Isso, então, é fácil de ver, né? Através, por exemplo, de pesquisas com carbono 14, nos gelos, né, polares e tal. E aí o que acontece? Você sempre teve uma variação de carbono. Isso é normal, né? Você tem um aumento, por exemplo, de florestas mais densas, uma redução, e aí o próprio processo de fotossíntese e o equilíbrio da natureza vai, né, fazendo essa variação. A questão é que nos últimos 200 anos, essa variação que sempre rodou perto de 320 partes por milhão de carbono na atmosfera está chegando aos atuais 420 partes por milhão. E isso, então, lá nos primeiros relatórios do IPCC, né, de 1997, já no final da década de 90, já estava se falando, se pensando, e foi corroborado em 2015, na COP21, né, que teve também a criação das ODS, né, todo um processo, por exemplo, de você tentar limitar o aquecimento global em 1,5 grau. O que isso significa? Bom, em 1,5 grau, né, partindo da era pré-industrial, exatamente. E aí, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de redução de carbono. Então, até aquele período, 2015, né, a gente falava muito, e eu participei dessas reuniões internacionais, né, participei das últimas reuniões, todo ano eu estou lá nas COPs, né, e estava se discutindo muito sobre a questão da redução de carbono, da mitigação. Mas onde que eu quero chegar com isso? Hoje, com 420 partes por milhão de carbono na atmosfera, e isso é fruto, sim, das nossas emissões, né, que fazemos aqui, da queima dos combustíveis fósseis, né, que a gente extrai o petróleo e queima ele através da geração de energia, através do uso para combustíveis, através do desmatamento, através, por exemplo, da nossa agropecuária, né, que são assim, setores fundamentais para a sobrevivência da sociedade. Mas hoje também temos soluções muito razoáveis e, em grande parte, até com redução de custo, né, para a gente poder caminhar para uma economia de baixo carbono, e essa discussão que a gente tem que ter enquanto sociedade, né? Perfeito. O próprio IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele lança um estudo nos últimos anos, juntando várias pesquisas, né, e definindo isso que você acaba de falar, né? São evidências tão robustas da relação entre o ser humano e essa intensificação do efeito estufa que está praticamente impossível você negar hoje em dia. Eu cheguei, acho que, a juntar um gráfico. O Ivan, tem como você colocar aí pra gente, Ivan? Um gráfico aqui, esse gráfico mesmo, obrigado, Ivan. Um gráfico que mostra, né, nesses últimos anos, um compilado de estudos que indica aqui em preto essa linha, né, que seria a temperatura observada. Então você vê esse aumento de temperatura que aí nesse gráfico está abaixo de 1,5 grau, mas ano passado já foi o ano mais quente da história nos registros, né? Dos últimos 250 mil anos. Olha só, 2023. E sabe qual vai ser o próximo? 2024. Se a Laninha deixar. Tem então isso. pode ser uma discussão para um outro podcast seu, né? Se você está interessado em saber o que é El Ninho, Laninha, né? Esses fenômenos, troca uma ideia com o Pedro aí e ele faz um podcast a respeito disso. E já tá feito o convite, Luciano, para a gente retornar e conversar sobre esses processos climato-marinhos, né? Mas já chegou até a 1,5 grau, né? Porque o Acordo de Paris, ele defende que a gente limite esse aumento de temperatura a 1,5 grau até 2100, correto? 2050. 2050? Isso. E pela última análise, a gente já chegou nesse 1,5 grau a partir desse último ano, né? Aqui, mas de qualquer forma, esse gráfico ele vai mostrando que a estimativa sem a influência humana, apenas com fatores naturais, seria outra do aumento, né? Exatamente. Você quer fazer algum outro comentário sobre isso? A gente pode seguir. Então, o último relatório do IPCC, e lembra, né, pessoal? O IPCC ele tem aproximadamente 800 pesquisadores do mundo inteiro, né? Então, assim, e são os que mais produzem em relação a mudanças climáticas, né? Artigos acadêmicos com relação a mudanças climáticas. Então, tem gente do mundo inteiro pesquisando esse assunto a fundo, né? É óbvio que, por exemplo, pode ter um pesquisador ou outro que pode, por exemplo, trazer alguma informação nova.
mas ir de encontro a 800 pesquisadores, né? Então, é uma coisa já é difícil, complexa. E o último relatório de 2022, o AR6, né? Ele foi categórico, né? E, inclusive, colocar também o antropoceno. Eu tenho alguns amigos geólogos, né? Não geógrafos, geólogos, né? E existe também uma resistência em trazer o antropoceno, que daí eu acho uma coisa interessante de ser discutida também, debatida, mas, enfim, o antropoceno é exatamente isso, né? É o período geológico que estamos agora, né? E esse período, por exemplo, ele automaticamente coloca aí o homem como sendo aí o principal indutor das mudanças do planeta Terra e, sobretudo, obviamente, na questão climática. Perfeito. E é um debate que chega em todas as camadas, né? O próprio temática de antropoceno acabou de ser questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, né? Nessa última semana, né? Então, é aquilo que a gente comenta. Poxa, você vai contra 99, não sei quantos por cento dos cientistas do mundo e dos sérios do IPCC que indicam isso, né? Sendo que a gente, né, na sua época de escola, provavelmente, até na minha, a gente discutia assim, no futuro vamos ter consequências das mudanças climáticas. Agora, não é no futuro, né? A gente está vivendo isso agora e a gente tem que se adaptar agora. Então, no mínimo, cara, é uma precaução que você vai ter que ter. A gente vai discutir sobre isso já já. Não é nada contra o contraditório, não, né, Pedro? Eu até gosto, e a ciência, ela vive disso, inclusive, né? De perguntas e indagações e tal. Mas quando você vê alguma coisa muito fora da realidade, né, desconfia. A gente está num momento de fake news, né? Sim. Então, qualquer pessoa que coloque, por exemplo, uma meia dúzia de palavras técnicas numa narrativa, ela constrói um discurso que pode agradar quem está vendo. Exato. E aí, assim, o que é importante é a gente fazer uma avaliação dessa pessoa, né? Se você acredita naquela pessoa, então faça uma avaliação, faça uma pesquisa. Agora, é fundamental, né, Pedro, você que trabalha com pré-vestibular também, né? É fundamental que a gente faça pesquisas em órgãos governamentais, instituições sérias, né? A gente se debruça ali por livros, né, didáticos ou paradidáticos, mas que tenham um reconhecimento bibliográfico importante, né? Porque hoje qualquer pessoa pode pegar o microfone, criar um conteúdo e dizer que aquilo ali é a verdade. Que verdade é essa? Então, nós, enquanto professores, a gente precisa ter a responsabilidade, acima de tudo, de passar boa informação, porque é isso que o Enem vai cobrar, é isso que a UERJ vai cobrar, né? De cunho acadêmico, científico, sempre corroborando para a ciência. E com evidências claras, bem construídas, né? Poxa, eu sempre proponho isso para alguém que vem com, às vezes, um viés meio duvidoso. Fala assim, cara, abre tal artigo, pega um estudo climatológico. O nível de complexidade das projeções, né, das estatísticas que eles colocam é uma coisa muito bem fundamentada e construída, né? Ainda é uma robustez que a gente traz como um argumento forte, né? Não tiramos isso simplesmente da nossa cabeça. São estudos claros, construídos, né? Sim. Então, acho que a gente pode comentar também, Luciano, sobre a questão que está tão em alta em relação à Amazônia, né? Recentemente saiu mais um estudo esse ano com pesquisadores brasileiros envolvidos, né? Sobre a questão do ponto de não retorno, o ponto de inevitabilidade da floresta. Você pode comentar um pouquinho sobre o que é esse ponto de não retorno da Amazônia? A Amazônia não é o pulmão do mundo, então já trago aqui para vocês, né, uma coisa. Dessa fake news do bem, né? Não, seria ótimo se fosse, mas não é, né? Esse é um grande problema, porque a natureza, ela sempre foi um obstáculo para o processo desenvolvimentista que acreditava-se no século XX, né? Então, eu vou falar isso aí mais para frente quando você me provocar sobre as cidades, tá? Mas só para já chamar a atenção disso. Então, nós, enquanto sociedade brasileira, a gente sempre buscou ali ocupar os espaços e a Amazônia em explorá-la. Então, nesse sentido, a gente vai ter uma dificuldade, esse ponto de não retorno, né? Em inglês tem muito material, tipping point, né? Tem muito material a respeito disso, né? Então, o que acontece? A gente tem um processo hoje que a floresta amazônica ela gera impactos em nível global.
Quando você reduz, por exemplo, a quantidade de floresta, a quantidade de indivíduos arbóreos, você também choca diretamente no processo de evapotranspiração, no processo de umidade local e impacta também nas amplitudes térmicas diárias e anuais. Esse é um problema. E aí, o que acontece? O governo, por exemplo, federal, na última COP, a COP 28, no ano passado, em Dubai, apresentou, inclusive, um projeto, o maior projeto de restauração ecológica do mundo, né, que é um projeto de você restaurar a franja da floresta amazônica, né? Então, aquele arco do desmatamento, né? Então, é a área, por exemplo, que está avançando para dentro da floresta, muito provocada pelo avanço fundiário e também pela pecuária, mas também com a venda ilegal de madeira. Esse é um setor dificílimo de você atacar, mas precisa se fazer, porque hoje a nossa maior quantidade de emissão de carbono está aí. É aí né? que eu ia chegar, né? Porque o Brasil, ele é um dos países que mais emitem gases estufa, e eu acho que isso é muito impactante para o público entender, né? Eu estou falando de um país que está entre os 10 que mais emitem gases estufa, que mais contribuem com o aquecimento global, e, salvo engano, é o único país dentre esses 10 que está nessa lista, não por questão energética, não por questão de transporte, mas por mudança de uso do solo, por desmatamento e queimadas que liberam tanto carbono na atmosfera. Então, a gente vai ter que atacar justamente isso, né? E a gente analisa, por exemplo, uma Amazônia que vai sendo desmatada, né, a partir desse arco, dessa expansão da chamada fronteira agropecuária, principalmente pela expansão da soja e da pecuária, né, sendo empurrada para a Amazônia, como você fala. E aí, às vezes, alguns alunos, no meio desse debate, me perguntam assim, e eu jogo isso para ilustrar. Poxa, tem incêndio natural na Amazônia? E aí a gente fala, cara, não tem. Porém, nessa faixa que o desmatamento está se expandindo para o bioma amazônico, ali a gente já vê alguns indícios, né? Porque é a chamada savanização da floresta, né? Como eu vou tendo esse avanço do desmatamento, essa destruição, é como se o cerrado, nosso bioma savânico, fosse avançando. Então a gente vai tendo, na verdade, uma secura dessa porção da Amazônia que vai sofrendo com esse desmatamento e queimadas, e como isso impacta o próprio clima e o regime de chuvas no Brasil e regional, né? Porque eu faço essa provocação também. Pô, a própria Amazônia, ela ajuda até aqueles atores sociais que contribuem com o seu desmate, né? Porque a Amazônia, com todo o mecanismo dos rios voadores, da geração das chuvas, da evapotranspiração na floresta, ela auxilia, por exemplo, no cultivo de soja no centro-oeste brasileiro, né? E você vai desmatando isso, você vai alterando o regime de chuvas, e isso impacta a própria agropecuária do país, né? Então, assim, eu acredito que é fundamental que o governo invista, federal, né, junto com uma parceria com os governos estaduais da Amazônia, obviamente, a Pan-Amazônica também, com os países vizinhos, mas é fundamental que a gente invista em tecnologia de segurança e de fiscalização, né, para que a gente consiga reduzir esse desmatamento, que é um processo. A madeira, como matéria-prima, ela é fundamental ainda, né, para o setor da construção civil, por exemplo, né? Ela ainda é muito importante para o setor moveleiro. Então, esse é um problema complexo, né, que tem que ser atacado. O IBAMA, no último governo federal, ele foi desmontado, né? Então, esse foi também um outro cenário complexo, porque quando você desmonta uma instituição que está ali para garantir a preservação, a fiscalização, né, do nosso meio ambiente, você acaba gerando outros recados, né? Então, esses recados eles foram dados, ocorreu uma expansão do desmatamento na Amazônia, né, nos últimos anos, porém, do ano passado para cá, a gente já teve uma redução de quase 50%. Perfeito. Eu trouxe até um gráfico que ilustra isso para a gente analisar. Ivan, tem como colocar o gráfico aqui? O que tem o amarelo. Esse, obrigado. Eu tive a oportunidade de escrever um ensaio sobre essa temática durante a pandemia, né, com um grande amigo que fez faculdade de geografia na UF comigo também, que é o Paulo Jana, novamente está sendo citado aí, vai ficar todo feliz. Esse meu amigo está fazendo mestrado agora na Suécia, a gente escreveu um ensaio na época, enfim, que a gente apresentou sobre essa expansão e os processos de retrocesso ambientais que estavam sendo vivenciados no Brasil, né?
Você não acha, Luciano, queria saber a sua opinião antes da gente comentar o gráfico diretamente. Eu fico com a impressão de que esse lado ambiental, ele talvez seja o que mais é alterado a partir dos ciclos governamentais. Então você vê, às vezes, a gente pode analisar esse gráfico de alterações dos desmatamentos na Amazônia Legal, por exemplo, né, anuais, a partir de ciclos governamentais. Você vê diferenças, muitas vezes, consideráveis, né? Eu acho que um grande desafio é a gente fazer essa política ambiental, ou essas políticas ambientais se manterem num regime de políticas de Estado, né, não de governo. Como é que você vê isso? Como é que você toca isso assim, na parte local ali em Niterói? Pedro, eu acho que uma primeira coisa que eu deixei de ver na política é o grande debate sobre os temas que mais importam. Me parece que hoje o que mais importa é você tá num time, eu estou em outro time, então a gente é adversário, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que deixar de lado, né? Então, na política, e eu acredito demais na política como sendo a principal ferramenta de transformação social. Então, a gente vive num país com uma desigualdade gigante, a gente vive num país que tem uma pobreza extrema, também grande percentualmente, pessoas passando fome, pessoas sem casa. Então, acho que as discussões elas têm que beirar nessas linhas. E a gente tem que tratar sobre educação, sobre mobilidade urbana, sobre a saúde, sobre a segurança pública, sobre a biodiversidade, sobre a questão climática. A gente não tem que ficar discutindo lado A ou lado B, se o seu presidente é mais bonito que o meu. Esse é um assunto que tem que deixar muito claro aqui, né? E na área ambiental e climática, a gente tem que se debruçar de fato, como a gente está conversando aqui de forma técnica, acadêmica, mas também com experimentos em nível local, porque o aquecimento global é um processo global, mas os impactos são locais, né? Então, a gente precisa trazer uma discussão local, munícipe, né? A gente tem que trazer as cidades, os prefeitos para dentro desse debate, né? E aí fazendo uma articulação, por exemplo, com esse gráfico que os seus... Como é que fala no YouTube? Como é que fala telespectador? Seguidor, né? Seguidor, né? Seguidores, espectadores, pode ser, né? É não chique sei. falar isso, né? E eu acho que os seus seguidores, então, eles têm que, olhando o gráfico também, entender o seguinte, que não existe, talvez, um governo, né, mais bonzinho ou mais malzinho para dentro do processo de fato específico da questão, por exemplo, ambiental. Porque não é só uma força nacional ou uma força local. Existe todo um sistema também que é muito mais complexo em nível global, que é o sistema capitalista, que ele gera discussões em nível global com impactos locais, né? Então, quando a gente começa a discutir, e aí é um assunto complexo, né? É um assunto que vai dar horas aqui de podcast, que a gente não pode fazer isso agora, apesar de eu gostar muito desse assunto. Mas, Pedro, é importante, e eu acho que principalmente a partir do que a gente passou na pandemia, a Covid-19... ela trouxe algumas mudanças de hábitos para nós, certo? Ao longo do processo pandêmico. A gente teve que mudar. A gente teve que fazer uma transição cultural muito rápido. E o que a gente está passando hoje também é um processo de transição cultural. A gente precisa se entender enquanto espécie nesse planeta Terra, como o impacto que estamos fazendo nesse planeta Terra está retornando para a gente, e como, por exemplo, a gente vai querer o futuro. Então, é nesse sentido que a gente tem que debater, né? Então, são as nossas escolhas diárias, né? Se você, por exemplo, cobrar do seu gestor público ali, do seu prefeito, do seu vereador, por exemplo, uma rua mais iluminada à noite, para você poder voltar caminhando, caso queira, do trabalho para casa. Você ter a opção, por exemplo, de ir de bicicleta, por exemplo, para o seu trabalho, mas tem que ter ciclovia segura, né? Você, por exemplo, cobrar do gestor público ali ações de forma direta na questão da sustentabilidade da cidade, cobrar, por exemplo, jardins filtrantes, cidades esponja, soluções baseadas na natureza. Então, é nesse sentido que a gente vai ter que trabalhar, né? O governo federal, como eu falei para você,
esse que estamos agora, né? Na COP28 fez o lançamento desse programa, né? É um programa, o maior programa de restauração ambiental do planeta Terra, que é a restauração da floresta amazônica. Mas, por exemplo, no final da COP, ele também mandou um recado para o setor petroleiro. No último dia da COP, o presidente ele fez o lançamento de 60 áreas de exploração de petróleo na Amazônia. A Foz do Rio Amazonas ali, né? Então é um contrassenso, é uma dicotomia, é uma coisa que assim, todo mundo ficou abismado, falou assim, mas como que você de um lado está querendo proteger e de outro lado querendo explorar ainda mais? É óbvio, Pedro, que a gente não vai aqui levantar a bandeira de, por exemplo, a gente tem que ter exploração zero de petróleo. Isso assim, não tem como a gente pensar nisso hoje. Tudo que a gente está aqui nesse estúdio agora tem petróleo. Sim. Tudo, de forma direta ou indireta. O petróleo ele vai continuar. Agora, a pergunta é, temos boas opções alternativas ao petróleo? Então, essa é uma primeira questão. E temos, né? Então, as jazidas de petróleo precisam ser muito exploradas ainda para países, por exemplo, em desenvolvimento como o Brasil, né? Para cidades costeiras que recebem royalties. A gente tem que ter esse debate, porque a gente tem que também ter uma sustentabilidade econômica acima de tudo. Porque a pauta climática, acima de tudo, é uma pauta econômica e social. E é mostrar que, claro, por que eu estou defendendo a preservação, por que eu estou defendendo a conservação e, para além da própria noção de sustentabilidade, de permanência de espécies, isso vai incidir sobre a própria saúde e permanência com qualidade das nossas sociedades. Eu acho que é ir por aí e, como você fala, não levantar uma bandeira como se esse debate técnico que a gente está fazendo aqui, que a gente estimula nesse meio social, seja um duelo de torcidas, né? Não, é um debate político que a gente tem que fazer. E eu acho que esse gráfico ele ajuda a gente a analisar isso. Então, você mesmo, se estiver em casa aí, você pode digitar no Google Terra Brasilis, INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Você vai chegar lá no site com os dados oficiais da Vigilância de Desmatamento. Você vai ir lá no dashboard de desmatamento da Amazônia Legal. Aqui eu tenho a relação do anual de desmatamento na floresta amazônica em quilômetros quadrados. Então, você está vendo aí... Primeira coisa que a gente pode analisar, né? O que o Luciano ele fala minutos atrás. Talvez você se assuste e veja aqui ali... Deixa eu ver, o ano que teve maior desmatamento nesse ciclo foi 95. Em 95 a gente teve 29 mil quilômetros quadrados desmatados. Aí talvez você se assuste com isso, né? E acho que isso primeiro, vai muito... se aproxima muito do que o Luciano ele falou com vocês em relação à mudança de perspectiva, né? No século passado, principalmente ali antes dos anos 70, a noção era outra. A noção era, poxa, desenvolvimento a qualquer custo, a floresta era vista como um depósito de recursos, né? Na própria ditadura militar, teve uma propaganda feita, se eu não me engano, do Médici, eu acho, que pregou uma placa numa árvore centenária da Amazônia, fez uma propaganda serrando uma árvore centenária da Amazônia. Isso hoje seria algo bizarro, seria algo catastrófico, criminoso, né? Então, era uma outra perspectiva que a gente tinha e também de fortalecimento dos órgãos fiscalizadores. Então, você vê esse dado que em 95 tivemos 29 mil. Quando a gente chega num ciclo governamental ali a partir de 2002, veja que em 2003 ainda cresceu um pouquinho, em 2004 a gente chegou numa máxima ali de uma década, que foi 27 mil. A partir de 2004... já me corrija, né, mas com a ministra do Meio Ambiente, Ana Marina Silva, correto? 2004. Isso. Nós tivemos uma redução drástica do desmatamento na floresta amazônica, chegando no percentual mínimo ali de 4 mil quilômetros quadrados desmatados no ano de 2012. Nisso aí tudo a gente viu o fortalecimento dos órgãos de fiscalização, IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? Uma variação, umas subidas e descidas ali até 2016, mais ou menos, ali. Agora, a partir do último ciclo governamental que a gente viu, teve uma elevação considerável. Em 2019 a gente foi para 10 mil, e foi uma depois da outra. 2020, 10.900, 2021, 13 mil. 13 mil a gente não batia desde 2006. Então, quando a gente coloca em análise assim, o aumento do desmatamento da floresta amazônica no último ciclo governamental, eu não estou igualando ao que a gente viu em 95, mas olha a perspectiva histórica. Olha como foi uma mudança, né, dos rumos e como a gente vê consequências profundas para
para o público no geral a partir disso, né? E, Pedro, eu acho que essa análise ela tem que ser feita não de uma forma apaixonada ou bucólica da natureza. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, enquanto cientistas que somos, né, da gente buscar algumas percepções do porquê de proteger a Amazônia. Então, a gente não tem que falar, por exemplo, mas precisamos, né, do processo de savanização, porque é óbvio que a gente está afetando de forma direta isso. Mas talvez daqui a 200 anos isso poderia até surgir de forma natural, né? Daqui a 200 mil anos a gente não vai estar aqui mesmo, eu acredito nem como espécie humana mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje a gente tem 3 milhões de seres vivos catalogados na ciência. 3 milhões de seres vivos. Existe uma projeção de que existam 10 milhões de seres vivos. Eu estou falando aqui de fauna e flora. Uhum. Pessoal, os medicamentos, a maior parte esmagadora que conhecemos hoje, são medicamentos que foram em laboratório testados e foram disponibilizados para o público, né, em geral, para nós, enquanto sociedade, através de estudos da natureza. Então, a gente tem 7 milhões ainda de seres vivos para pesquisar e estudar. E quando a gente fala da Amazônia, que é um grande celeiro de oportunidades de estudo, cadê os laboratórios brasileiros, né, que deveriam estar lá? Cadê, por exemplo, as empresas? Elas possuem, né, laboratórios. A Embrapa, por exemplo, faz muito estudo lá. As universidades possuem muitos laboratórios lá. Mas muitas universidades também, de fora do território brasileiro, também estão lá fazendo suas pesquisas e análises, né? Então, a gente precisa proteger esse ambiente até para que a gente consiga, por exemplo, nos próximos anos, com novas doenças e novas pandemias, porque existirão novas pandemias, a gente poder, então, buscar soluções baseadas na natureza. Tem uma família muito famosa e conhecida nos estudos de climatologia no Brasil, que é a família Nobre, né? Os irmãos Carlos Nobre, Ismael Nobre, acho que, se eu não me engano, Antônio Nobre também. Você chegou a ler o projeto que eles escreveram do Amazônia 4.0? Chegou a dar uma olhada? Eu tenho orgulho de trocar algumas palavras com Carlos Nobre de vez em quando, né? Legal, olha só. Conheci ele em 2021, presencialmente, lá na COP26, lá em Glasgow, na Escócia. E lá a gente, eu como fã, né, dos estudos que ele faz, puxando papo, trazendo, não, vem cá, por favor, me ajuda aqui, vamos conversar um pouco. O Carlos Nobre tem aí um pouco da inspiração de trabalho que a gente desenvolve em Niterói também. Eu queria que você falasse um pouco aí do 4.0, manda aí. Eu acho que é muito bom trazer isso, porque se aproxima muito do que você disse, né? Mostrar, na verdade, que, primeiro, o papo que a gente está tendo aqui, não estou nem fazendo juízo de valor sobre isso agora, não é o intuito, mas o papo que a gente está tendo aqui se você, por exemplo, porventura, estiver querendo olhar para o próprio lado econômico ou capitalista, tudo bem. O que o Carlos Nobre mostra, até de lado contabilístico, é que a Amazônia de pé vale muito mais dinheiro também e vai ser muito mais aproveitado do que uma Amazônia voltada para desmatamento, queimadas, para transformação em agropecuária, né? Então, assim, eu estou falando de uma área que, além de ser importante climatologicamente, é a maior biodiversidade absoluta do Brasil, uma das maiores do mundo, e como isso tem um valor para construção de remédios, para a construção de cosméticos e para, claro, questões financeiras. E o que o Carlos Nobre propõe é que a gente aproveite esse lado da Amazônia, né? Esse lado econômico, mas de um lado preservando essa floresta em pé. E ele propõe relacionar isso com as populações tradicionais, os grupos indígenas, as tribos ali, pegando a noção da tradição desses grupos, buscando entender aquela espécie ali é interessante para isso, aquela outra ali é interessante para isso, construindo setores ali, né? Ele chama como? Não é cúpulas. Não me lembro o termo que o Carlos Nobre usa, mas é como se fossem cúpulas de desenvolvimento na floresta para a construção de cosméticos, utilizando coisas, né, elementos naturais da floresta ali, enfim. E como isso pode ser uma alternativa muito mais sustentável e também, se você quiser ver o próprio lado econômico, muito mais rentável do que desmatar a floresta, causando várias
lados negativos para a gente, né? E ele nem propôs ali, ele citou, mas ele nem propôs, por exemplo, também mensurar o mercado de carbono, né? Mas esse mercado de carbono que cresce no mundo inteiro e a gente ainda não tem regulado no Brasil, a gente tem perdido bilhões anualmente, porque a gente ainda não conseguiu regular o mercado de carbono aqui no território brasileiro. Isso já foi aprovado no Senado, estou acompanhando de perto, isso está sendo tocado lá pelo ministro Haddad, da Fazenda. É interessante, obviamente, né, para trazer recursos para dentro do território, mas automaticamente, quando for regulado o mercado de carbono, aí sim a gente vai conseguir, então, mensurar ainda mais e melhor essa questão da floresta em pé. E, sem sombra de dúvida, vale muito mais uma árvore em pé do que, por exemplo, numa mesa, né? Perfeito. Eu até gostaria de continuar o papo sobre o mercado de carbono, mas fica para um próximo episódio, talvez, senão acho que não vai dar tempo da gente analisar, né, o que as cidades podem fazer para resistir a essas mudanças e o quadro específico de Niterói, né, que você está tocando mais de perto. Luciano, peço desculpas, eu acabei esquecendo de te entregar. Vou entregar agora uma lembrancinha aqui do canal, uma canequinha aqui do Portal da Biosfera, com os nossos conceitos aqui da que geografia. legal. Obrigado, Se quiser, Pedro. pode até tomar um cafezinho aí, sei que o professor gosta. Pô, bacana. Aí, ó. Aí, ó. Pô, campeão, hein? Adoro caneca. Aí. Como bom professor, adoramos café. Mais uma. Então, poxa, muito obrigado, Que viu? isso. Obrigado mesmo. Mas não acabou o papo, não. Gente, não acabou o nosso papo, mas já, por favor, se inscreva no canal, deixa as 5 estrelinhas no Spotify, ajuda a divulgar isso pra gente ganhar densidade aí nessa área das redes, tá? E, Luciano, nos encaminhando aí para essa parte final do nosso papo, a gente sabe que tem diversas consequências desse avanço das mudanças climáticas, do aquecimento global, tanto a subida do nível do mar, né? E o Brasil, como um país costeiro, vai vivenciar isso. A gente está vendo o que aconteceu no próprio Rio Grande do Sul, né? Claro que ali teve várias causas somadas, se você até quiser ver, né? Eu tenho um vídeo explicando isso no canal aqui do Portal da Biosfera no YouTube, você pode entender lá as motivações para o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas eu tenho ocorrências de subida do nível do mar, de alagamentos, de mais ondas de calor, mais ondas de frio, e a gente está vivendo isso hoje. Então, o que eu queria te perguntar é, como é que as cidades elas podem se preparar, não só para o que está por vir, mas para o que já está acontecendo aqui no momento? Rapaz, essa pergunta, diversos prefeitos, secretários de meio ambiente pelo Brasil inteiro vem me fazendo e eu gosto de começar uma resposta através de uma contextualização, Pedro, se você me permite, porque é importante a gente retomar aquele assunto que eu falei para você da sociedade urbana industrial, no qual a natureza era um obstáculo, era um impedimento, né, para a expansão urbana. Então, no século XIX, século XX, se você tivesse, por exemplo, um rio numa área de expansão urbana, o que as cidades faziam? Retificavam esse rio, colocavam ele dentro de um canal concretado, diminuíam a calha do rio, retiravam aquela vegetação que a gente chama de faixa marginal de proteção e colocavam, por exemplo, ali concreto, calçada, enfim, criavam ali os prédios na frente. Se fosse um rio que tivesse uma planície de inundação, a gente criava ali estratégias de macrodrenagem urbana para poder deslocar a água, né, da chuva. E tudo isso foi feito. Retilinizava o rio, colocava ele embaixo da terra, né? Sem falar das árvores, sem falar dos morros próximos. Se você tivesse um morro, você furava aquele morro para fazer um túnel, né? Ou você, no século XIX, século XX, e ainda temos muito, né? Você descarta o esgoto da sua casa, da sua residência, você joga lixo fora pelo rio, uma loucura isso, né? E ainda temos muito isso no Brasil, mesmo com a Lei de Resíduos Sólidos de 2010, que obriga, por exemplo, que todos os municípios se adequem até 2016 e teve uma regulamentação expandindo esse prazo, mas mesmo assim você tem mais de 3.000 cidades que não têm o descarte correto do resíduo, mas isso também é um outro papo. Mas tudo isso, por exemplo, a gente colocava a natureza como um obstáculo do processo de expansão urbana. E aí,
esse desastre recente agora no Rio Grande do Sul, né, em especial na região metropolitana de Porto Alegre, nos mostrou que a natureza ela precisa ser, de fato, a solução. Ela não é um obstáculo, né? Então, a gente precisa retomar. Então, o que a gente precisa fazer enquanto gestor público que somos, né? Eu fui agora até bem pouco tempo e a gente traçou diversas ações na cidade, que eu vou ter oportunidade de falar aqui com você, mas, diretamente falando, a gente precisa resgatar as cidades para as pessoas. Lembra quando você trabalha, por exemplo, o século XX com seus alunos no pré-vestibular? Você trabalha, por exemplo, o modelo de desenvolvimento econômico através do modelo rodoviarista, não é isso? As cidades eram feitas para os carros, né? As cidades não eram pensadas para as pessoas, as calçadas eram pequenas. O objetivo é você fazer a mobilidade urbana para carro, para ônibus, para moto, não era para pessoas, né? Então, a partir desse momento, onde você tem a retirada da natureza, colocar concreto, asfalto, que foi muito eficiente, né? Mas naquele momento. Mas foi muito ineficiente para as mudanças climáticas. Então, nesse sentido, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a repensar tanto a expansão urbana, colocando, por exemplo, as cidades absorvendo melhor esses índices pluviométricos que serão cada vez maiores e cada vez mais frequentes e torrenciais, né? Para que a gente consiga construir alagados, para que a gente consiga construir piscinas, não aquelas piscinas da década de 90, anos 2000 que São Paulo fez, né? Piscinas concretadas, né? Mas piscinas onde você consiga drenar a água da chuva e você consiga, por exemplo, fazer a recarga do lençol freático, né? Onde você tenha rios que você consiga, por exemplo, absorver mais a água da chuva, né? Onde você tenha, por exemplo, espaços públicos que drenem melhor essa água ou a escassez da água, né? Como a gente teve também recentemente na capital paulista, né? Enfim, começar a pensar por aí. Esse primeiro tópico que você coloca, de como a gente enfrenta os alagamentos, dando um passo atrás nos erros que a gente cometeu ao longo da história, né? Porque a nossa forma de urbanização, a gente foi aterrando espaços alagados, foi colocando rios canalizados, retilinizados embaixo da terra, acabando com áreas naturais de inundação e tudo mais, e você impermeabiliza esse solo urbano, a água tem mais dificuldade de infiltrar, os rios vão encher mais facilmente embaixo do asfalto, né? Aumenta o escoamento superficial, então a gente está abrindo debates muito interessantes no momento, como as cidades esponja, como formas naturalmente dessa chuva ela ir infiltrando na cidade, em áreas de solo agora que você vai refazer. Eu acho que o debate sobre a renaturalização de rios é muito interessante. Você retirar o rio debaixo do asfalto, né, refazer as áreas de inundação, isso pode atrair até lazer, pode atrair, enfim, questões interessantes para a cidade, reduzindo os alagamentos. Mas aí eu queria perguntar mais especificamente sobre o seu trabalho, o trabalho da sua Secretaria de Mudanças Climáticas em Niterói. O que vocês têm conseguido fazer lá? Como é que a cidade tem se preparado e mitigado esses efeitos das mudanças no clima, Luciano? Pedro, a gente teve um gravíssimo desastre em 2010 na cidade de Niterói que chocou e traumatizou a nossa cidade, né? Que foi o caso do Morro do Bumba, mas não ficou só no Morro do Bumba, mas lá a gente teve uma quantidade gigante de pessoas vindo a óbito, mas afetou a cidade inteira. Foi uma chuva muito forte que tivemos em 2010. Que essa chuva muito forte, ela também aconteceu na região serrana em 2011 e depois em outros anos também, né? Tivemos diversos desastres aí nessa segunda década do século XXI. Mas, a partir de 2013, então, um novo governo municipal toma uma decisão de começar a trazer uma cidade mais resiliente. E aí a gente começa, então, a ter diversas... deixa eu só beber um gole d'água, que a gente está falando bastante aqui. Com que certeza. bom! E a garganta, ela pede... Tem que se preparar. ela pede essa lubrificação. Mas o que acontece, Pedro? A gente tem um cenário de, a partir de 2013, com diversas ações do município, no que diz respeito, então, a adaptar a cidade aos eventos extremos. Então, por exemplo, Niterói é uma cidade
que naturalmente, grande parte do território dela, inclusive, está na cota 0, cota 1, então cota de inundação. A gente tem diversas áreas na cidade de Niterói, como, por exemplo, aqui o Largo da Carioca, a gente está pertinho aqui, que já era uma área de inundação, né, e foi concretado, e quando você tinha uma chuva forte, alagava muito, né? Então, lá a gente tem em Niterói, por exemplo, o Campo de São Bento, que era um grande pântano, uma área alagada, que foi, por exemplo, criado pelos beneditinos, né? Uma área, um jardim, para que você conseguisse drenar e organizar o Rio Icaraí. Mas é óbvio, vai chover forte, a água ela vai procurar uma área mais baixa, por gravidade vai acontecer. Então a gente começou a fazer uma série de obras de macrodrenagem, uma série de obras de contenção de encostas. Isso foi fundamental para salvar vidas na cidade. A gente, por exemplo, você tem uma noção, a gente já investiu mais de R$ 1 bilhão nos últimos 10 anos com obras de contenção e encostas nas favelas de Niterói. Isso, para você ter uma noção, em 2023, no ano passado, que foi o ano mais quente da história do planeta Terra, né, como a gente falou, a gente teve o mesmo índice pluviométrico que tivemos em 2010. Foi uma chuva muito forte em fevereiro de 2023. Ninguém morreu na cidade de Niterói. Então, isso mostra que a política pública que a gente está construindo de adaptar a cidade, ela tem sido bastante efetiva, né? Mas aí o prefeito atual, ele toma uma decisão de, então, trazer uma secretaria com um organismo próprio, com equipe técnica própria, com orçamento próprio, para o centro de decisão e criar, então, uma Secretaria do Clima, né? Que, num primeiro momento, as pessoas não entenderam isso. Ganharam, né? Imaginei. E não entenderam. Tiveram até, inclusive, alguns influenciadores, né, basicamente negacionistas, obviamente, publicando. Teve um jornalista muito famoso, isso é muito ruim, porque os jornalistas eles são pessoas que pesquisam muito, né, os assuntos antes de fazer algum tipo de declaração, mas, enfim, infelizmente esse não foi o caso, mas um jornalista famoso na cidade, que também escrevia na época, não escreve mais, uma coluna também do maior jornal de circulação do Brasil. Ele colocou na sua coluna lá por que Niterói estava criando uma Secretaria do Clima, se você tem a previsão do tempo diariamente no Jornal Nacional. Então é uma coisa muito louca isso, né? Você ter uma relação entre clima e tempo, né, tão assim, próxima para esse jornalista e tão distante para os nossos alunos de sexto ano do ensino fundamental, né, Pedro? Então, foi ali um momento ali complexo, mas nesse mesmo momento, então eu decidi criar um canal importante de comunicação e, basicamente, a gente começou a criar e a construir de forma coletiva o Programa de Educação Climática da cidade de Niterói. A gente fez recentemente um convênio com a Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, né? No que diz respeito a ampliar as oficinas de trabalho, mas já fizemos cursos online, cursos de capacitação presenciais com os alunos da rede municipal, com a rede de professores também. A gente foi destaque, por exemplo, pelo Ministério de Educação francês, que nos convidou para apresentar esse programa de educação climática lá na Sorbonne. Tivemos a oportunidade de passar uma semana lá com outros pesquisadores do mundo inteiro, né, a respeito disso. Estamos investindo num programa social também, nas comunidades, com redução de carbono. Estamos investindo num programa de certificação com o setor produtivo da cidade, com as empresas, para a gente poder mostrar que é possível, e já começamos a fazer isso já em 2023, é possível a gente fazer uma economia de baixo carbono em nível local. Então, já iniciamos essa operação também com 33 empresas na cidade de Niterói no ano passado. Até porque, né, a gente às vezes vê pessoas falando assim, é só o nível local, é só o nível local. Mas, gente, a geografia, nós como sendo da área de geografia e professores, poxa, a análise espacial deve ser feita, mas a soma dos locais, ela vai se desencadeando, ela vai gerando o global em certo momento, né? Então, você também tem que ter respostas locais. E o que você fala, assim, a respeito da contenção de encostas em favelas, né? Também é importante porque não são todas as classes ou fatias da sociedade que estão preparadas igualmente para esses efeitos das mudanças climáticas. Então,
olhar para essa camada da população de menor poder aquisitivo é importante. E esse ponto que você toca, né, da gente como professor olhar também para a educação ambiental, né? Porque se aquela população ela está entendendo que isso vai beneficiar ela também, isso ajuda muito na política pública a se desenrolar e ter apoio, né? Exatamente. E lá em Niterói, a gente fez um grande combinado nessa construção da política pública. A gente criou 2 importantes fóruns de mudanças climáticas, um fórum municipal e um fórum das juventudes. Você já passou de 29 anos, não? Não Não? passei. Você é um jovem, então, né? De acordo com as Nações Unidas, você é um jovem. E você, meu amigo, você vai sofrer mais com as mudanças climáticas do que eu. Eu já passei dessa juventude, eu morro antes que você, eu sou mais velho que você. Então, é fundamental que a gente traga a juventude para esse debate, porque a juventude vai sofrer mais com as mudanças climáticas, né? Então, nesse sentido, é fundamental que ela construa, a partir das demandas que os jovens possuem, a política pública das cidades que elas esperam para os próximos anos e décadas, né? Então, a gente criou o Fórum da Juventude com 4 setores, então, com as universidades, com o poder público, com as empresas, e com a sociedade, né? Esses 4 setores também estão no Fórum Municipal e ali, então, a gente faz de forma coletiva, participativa e integrada toda a construção da política pública e todo o desdobramento para a gente legitimar isso, né? Legal, interessante, Luciano. Ainda dá tempo de fazer uma pergunta aqui. Eu queria saber, porque eu vi você postando em certo momento, acho que tem uns meses já, sobre o que vocês fizeram em Niterói no Parque de Piratininga, né? Você pode comentar um pouquinho sobre esse parque, no que consiste, nas soluções envolvidas ali? Acho que para as pessoas de Niterói saberem do que se trata e de fora entenderem também. Eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu fiz parte desde o início, né, da construção desse parque. Eu fui gestor das lagoas de Itaipu e Piratininga de 2017, de janeiro de 2017 até junho de 2020, né? O que o gestor fazia, assim? em É um relação a essa lagoa? síndico. Vamos pensar nisso? É um síndico que está ali para fazer a gestão do território, né? E ali, então, o que a gente começou a fazer? Em parceria com diversas outras secretarias também, o vice-prefeito, né, que iniciou toda a operação e criou, por exemplo, também, junto com a Universidade Federal Fluminense, que você estudou lá na UF, né, um grande planejamento de ações também, de soluções baseadas na natureza, que eu vou explicar isso agora. A gente criou toda uma sinergia de trabalho. E ali, então, começou-se a desenvolver o maior parque com soluções baseadas na natureza. A gente falou ainda há pouco do processo urbano-industrial, que a expansão urbana ela colocava a natureza como obstáculo. Hoje em dia, a gente tem que trazer a natureza como solução, porque senão a gente não consegue efetivar, de fato, o território que a gente busca cada vez mais resiliente e sustentável. Então, a gente tomou uma decisão na cidade de Niterói de pegar uma área que estava abandonada e trazer e resgatar essa área com soluções baseadas na natureza. Então, o que é isso? O que são essas SBNs, né? E hoje é o maior parque com SBNs do Brasil. Ah, que interessante. Não sabia. É o maior parque. Ali a gente tem, por exemplo, soluções de drenagem urbana. O que está se falando muito na academia, o que está se falando muito, né, na mídia agora sobre cidades esponja. Hoje, o maior projeto de cidades esponja está em Niterói, no Brasil, né? Então, aqui do ladinho da gente aqui. E como é que funciona isso, né? A gente tem áreas drenantes, a gente tem áreas de tratamento dos efluentes que chegam através dos rios que desembocam na bacia hidrográfica das lagoas, no caso, especificamente agora, na Lagoa de Piratininga. E aí o nosso objetivo qual que é? A gente criar estratégias com fitorremediação, ou seja, com plantas, com macrófitas, para que elas filtrem de forma natural esses efluentes que estão chegando. E aí a gente tem não só um embelezamento cênico de um parque, que antes não tinha nada, e a gente tem ali plantas, flores que fazem esse trabalho, mas também tem um lado, por exemplo, do tratamento desses efluentes antes de chegar na lagoa. Então, a gente tem desde bacias de retenção, bacias de sedimentação para segurar o sedimento que está chegando dos rios, mas também, e para não assorear a lagoa,
mas também os jardins filtrantes com essas plantas, com essas macrófitas que vão gerar todo esse processo de limpeza dessas águas, né? Que bacana. E como é que foi? Imagino assim que tenha causado um impacto grande na população do entorno que vivencia esse espaço ali. Como é que foi o retorno, os feedbacks, enfim? É incrível, Pedro. É incrível porque eu tava lá domingo agora. Foi lá que você postou uma trilha, uma Eu tô sempre análise... lá. Pô, cara, fiquei super com vontade de ir. Na próxima eu te chamo, chamo aqui seus seguidores também, porque é um parque muito bonito, é um parque que está sendo muito utilizado pela população e não era uma área muito conhecida pelo niteroense, né? E aí, a partir da construção de ciclovia no parque inteiro, a gente colocou uma ciclovia ali, a partir da construção de estratégias de trazer a população para dentro até do espelho d'água, a gente colocou decks de contemplação, colocamos mirantes, né? Então, uma forma de você atrair a população. Então, é normal, finais de semana, você ver famílias passeando com suas crianças e tal, com as suas bikes, deixando ali, por exemplo, a gente tem vários pontos de contemplação, então as famílias podem deixar as bicicletas ali e olhar o mirante, olhar o avistamento de aves, que é também uma cultura que está crescendo muito. A fauna está retornando, né? Você tem muito jacaré lá, você tem capivara, você tem vários pássaros que não estavam lá e agora estão. Isso é muito legal, né? Muito legal. E a gente vê que foi havendo melhoramentos, né? Foram havendo melhoramentos nas diversas camadas ali que preenche esse espaço geográfico, né? É a comunidade, é o próprio lado ambiental puro, é o lado econômico-ambiental também. E fazendo uma comparação rápida aqui, quando se começou a construir o Parque Orla Piratininga, muita gente perguntava para mim, mas como que vai ficar? Vai ficar igual o parque, igual, por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Aí eu falava assim, não, vai ficar muito melhor, né? Porque a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela foi, por exemplo, construída dentro de um contexto ainda do século XX, onde o concreto, né? Onde, por exemplo, as soluções de engenharia precisavam ainda acontecer muito. Hoje, as soluções de engenharia do Parque Orla Piratininga são soluções de engenharia com essas soluções baseadas na natureza. Então, convido a todos os seus seguidores para que, se quiserem, irem lá. É um parque aberto, é um parque público, é um parque muito dinâmico, assim. Vale a pena o passeio. Atravessa a nossa Baía de Guanabara, pode ir de bicicleta, tem ciclovia até lá, então você pode atravessar também de barca, né, com a sua bicicleta, e você tem ciclovia, por exemplo, até Piratininga. É um passeio incrível e recomendo a todos. Bacana, tá feito o convite, de repente a gente até marca um dia e faz um projeto assim, beleza. Muito obrigado, Luciano, pela presença, pela troca. Foi muito legal o episódio. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Nada, eu que agradeço aqui esse bate-papo, super qualificado. Eu acho que tem, inclusive, muito material de estudo, né? Se grande parte dos seguidores for pré-vestibulando, tem muitas palavras que a gente utilizou aqui que depois, se você não pegou todas elas, mas anotou, cobra do seu professor aqui, ou então joga nos comentários que ele também vai responder, né? Eu vou me ausentar dessas respostas, tá bom, Pedro? Mas me coloco também à disposição, obviamente, nas nossas redes sociais, tá, Pedro? A gente divulga lá muito material que a gente vem colocando aqui à disposição da população. Então, reafirmo aqui, se você puder colocar na descrição do nosso vídeo o meu Instagram. Vou colocar, se quiser falar também, reforçar novamente. Luciano Paz, P-A-E-Z, né? Então, tudo junto, P-A-E-Z. O do prefeito do Rio é com S no final, o meu é com Z no final, né? Então, não somos da mesma família. Apesar de uma proximidade que temos, inclusive, de várias políticas públicas que Niterói e Rio de Janeiro possui através de diversos convênios. Mas, enfim, me coloco à disposição para a gente poder construir essa temática junto, né? E também para novos temas que acho que porventura virão dos comentários que existirão, e sigo à disposição, tá bom, Pedro? Perfeito. Obrigado, Luciano, novamente. Obrigado ao público por assistir. Não deixe aqui de deixar seu comentário, sua pergunta, uma curtida e enviar aqui o Papo de Geógrafo, seguir o Portal da Biosfera no Instagram para que a gente consiga papear geograficamente e continuar fazendo esse projeto. Muito obrigado. Forte abraço.